1.400 pessoas. É com este cenário que German Efromovich vai lidar nos próximos tempos. Eduardo Paes Ferreira, presidente do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa, é convidado deste grande jornal. Professor, muito obrigado pela sua presença. É sempre um enorme prazer contar aqui com a sua análise. Este processo está a ser, de facto, caracterizado por uma falta de transparência na maneira como está a ser conduzido? Muito obrigado, antes de mais, também, enfim, neste período que nos aproximamos do Natal, um Natal que, enfim, não será muito fácil para ninguém, mas acho que é um bom período para termos alguma tranquilidade e alguma capacidade, talvez, de pensar melhor no que se está a passar. E, enfim, é um pouco pena que, de repente, sejamos confrontados com estas decisões todas que têm que ser tomadas tão depressa, tão depressa. Enfim, é o primeiro aspecto que me parece. É essa a primeira questão, não é, que todos colocamos. Há esta necessidade, quer dizer, de no dia 21 ou 20 de dezembro aprovar esta privatização à TAP tão rapidamente. Claro que isto vem aparentemente do programa da Troika, que fez esta coisa que é um pouco espantosa, que foi impor prazos para as privatizações. Mas imagina um particular que quer vender uma casa, se o possível comprador sabe que ele tem que vender até ao fim do ano ou até ao fim do mês, quer dizer, o que vai dar de preço. E receio que as privatizações portuguesas estejam a ser um pouco isto, quer dizer, feitas numa altura em que a conjuntura evidentemente não é muito favorável, e em que algumas pessoas podem aparecer quase como salvadores, enfim, podendo-se permitir oferecer preços que não está dito que fossem os melhores. Portanto, ganhando, digamos, claramente com o tempo. Professor, bom, isto de facto é uma constatação óbvia de um facto, não é? Aqui avançar-se para um processo negocial desta envergadura com um prazo limite para a sua conclusão é, enfim, por uma mera questão de bom senso, começar com uma menos-valia competitiva, não é, em termos e apesar de negociais. tudo, se me permite, é um pouco surpreendente que não apareçam mais candidatos, que só haja este interessado na compra, não é? Se calhar os outros não tiveram o tempo suficiente para ponderar. Eu ouvi agora, antes de entrar, que ele dizia que estava há 3 anos a tentar comprar, portanto, talvez se tenha preparado melhor que outros potenciais candidatos, mas não significa que eles não pudessem ser interessantes. Mas isto poderá permitir aqui uma leitura, independentemente das ideologias, de que este memorando que Portugal assinou, concretamente o memorando que o nosso país assinou, está uma boa parte feito à medida para os grandes fluxos de capital conseguirem vir aqui retirar as joias da coroa, entre aspas, que ainda restam, a preços de saldo? Pois, enfim, repare, há uma opção subjacente ao monopólio e tentando não politizar muito a discussão, obviamente é uma área, não temos que ter medo das coisas, os assuntos são políticos, claro, obviamente, mas enfim, tentando não politizar muito, há uma opção subjacente que é de que um Estado liberal, um Estado que não intervém na economia, funciona melhor. E, portanto, em nome disto, o memorando tem essa filosofia geral e, digamos, não se preocupa muito com garantir sequer os interesses patrimoniais do Estado. Digamos, para elas, para a Troika e para o governo português que assinou e, enfim, também para o outro partido que se corresponsabilizou, pelo menos num primeiro momento. Agora vejo o outro partido levantar muitas reticências a certas operações, mas há uma ideia que era preciso tirar rapidamente esta espécie de abscessos que aqui estavam e de deixar o Estado livre de todo o setor empresarial. Isso seria uma espécie de valor absoluto. Ora bem, isto é qualquer coisa que eu não estou tão convencido que seja bom. E claro, depois também há o argumento financeiro, que isto ajudará a diminuir a dívida pública, mas as contas que têm sido feitas por vários economistas demonstram que a redução é mínima e que aquilo que se vai perder em dividendos que algumas destas empresas entregavam ao Estado, em impostos através de operações de planeamento fiscal e tal, podem significar que Portugal não só não está a ganhar nada com estas privatizações, como até pode estar a perder de um ponto de vista financeiro. Será que com isso se vai ganhar na eficácia de funcionamento da economia, que é a tal aposta? É qualquer coisa que só o futuro pode responder. Mas mesmo esses ganhos de eficácia, a quem é que vão beneficiar? Vão beneficiar Portugal? Vão beneficiar os países de origem? Por exemplo, algumas destas empresas, não é o caso da TAP, mas são empresas tecnologicamente muito avançadas, e uma ligação entre os centros de investigação, as universidades portuguesas e essas empresas parecia-me muito importante e eventualmente ficará menos garantida com o processo de privatização.
que, repare, aqui por definição é um processo de internacionalização, dado que não há capitais portugueses para irem a estas privatizações. Infelizmente, não há capitais portugueses. Aliás, enfim, normalmente os capitais portugueses foram às privatizações, foram com financiamento bancário também. Nunca houve muita gente a chegar-se à frente sem esta almofada cómoda do financiamento bancário. E hoje em dia, com as restrições ao financiamento, enfim, isso é limitativo, não é? Eu já agora, fazendo aqui um parênteses na TAP, é normal que Portugal pague quase 40% de juros deste empréstimo concedido no âmbito do memorando. Quase 40%. Portugal, aquilo que Portugal vai pagar pelos 78 mil milhões representa, na prática, quase 40% do montante total do empréstimo. Ok, portanto, explicando todo o período exato. Isto é um empréstimo feito para a pensar na sustentabilidade de um país à beira da bancarrota. Claro que é isso que permite muitas vezes alguns setores, enfim, mais esquerdistas ou mais críticos desta atuação, ironizarem sobre a assistência financeira. E, por acaso, a assistência financeira internacional, que aparece como uma operação, digamos, muito generosa para os países, mas que nem sempre o é. É curioso, enfim, não quero que a comparação vá longe demais, mas no outro dia estava a ver um desses programas muito bons da BBC sobre a ascensão do Hitler. Uma coisa que me tinha escapado é que um dos slogans que o Hitler lançou foi: tenham muito cuidado com a assistência financeira externa. Digam não à assistência financeira externa. Bom, não quero fazer previsões apocalípticas, mas até pode acontecer que algum dia apareça algum candidato a ditador a dizer: estão a ver, isto é só para empobrecer o nosso país. Isto é, sendo hoje prevalentemente a esquerda quem critica isso, nada impede que reapareçam orgulhosamente sós e uma demonstração exato de que isto só serve para o estrangeiro beneficiar. Os tempos estão muito confusos. Voltando à TAP, e muitas vezes ao contrário, não é? Portanto, há aqui uma inversão de posições muito engraçada. É um pouco espantoso, porque ainda ontem, salvo erro, foi anunciado que o Fundo Monetário Internacional estava muito preocupado que fossem impostos mais punição, mais dor à Irlanda. Não vi o Fundo Monetário Internacional tão preocupado com Portugal. Mas, enfim, o Fundo Monetário Internacional, apesar de tudo, tem dado alguns sinais de estar mais disponível para aliviar estas taxas de juros que os outros parceiros. Se bem que depois, na prática, em termos de avaliação, certa esquizofrenia, não é? Os que estão no terreno e os que estão na sede parecem não falar a mesma língua. Mas, mesmo assim, já é melhor que nada, não é? Uma vez que, pelo menos, permite o debate. Digamos, há uma certa fragilização da tendência dominante, não é? De um aparelho teórico muito unanimista, agora pelo menos já não há essa ortodoxia dominante, não é? Bem, ortodoxia, enfim. Isso. Professor, é normal que, como afirmou ontem o Presidente do Tribunal de Contas, até agora o Tribunal não tenha tido acesso a qualquer informação da privatização da TAP? Pois, é assim, justamente eu aí, numa conferência que organizei, aliás, na semana passada pelo Instituto falámos disso. A atenção de se interessar por essa conferência, eu comparava um pouco o que se está a passar com aquelas lojas que compram ouro aos particulares e o que se está a passar com o Estado. E dizia qualquer coisa como isto, quer dizer, é normal que as pessoas que vão vender o ouro a essas lojas, e que obviamente é uma coisa terrível, pensar que as pessoas vendem as alianças, vendem as joias de família, poder-se-á dizer, em alguns casos, há um racional nisto, se é preciso a salvação, que é mais ou menos o racional do Estado. Mas o que me preocupa é que estas pessoas que vão às lojas, é natural, é desejável, é bom que sejam afastadas do público e que façam isso o mais privadamente possível. Já o Estado, quando faz o correspondente a essa venda do seu ouro, se pode considerar assim o que resta do setor público empresarial, era bom que não o fizesse, digamos, às escondidas, entre aspas, como se estivesse a vender, e que, portanto, prestasse as maiores contas mais claras possíveis ao Tribunal de Contas, claro está, à Assembleia da República. E depois há uma outra questão que nos últimos dias tem sido debatida, sobretudo, enfim, a partir da nossa conferência, se me permite, não por mérito meu, mas de pessoas que levantaram a questão, foi a extinção da Comissão de Acompanhamento de Privatizações. Claro. Que era uma comissão que funcionou, foi nomeada, aliás, pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva, sobreviveu a todos os governos, menos a esse, acumulou um grande know-how, um grande conhecimento sobre isto, e esta comissão recebia toda a informação sobre as privatizações, acompanhava as avaliações e assegurava, digamos, outro grau de visibilidade e de controle.
Temos agora um sistema de nomeação ad hoc de umas pessoas que têm uns poucos dias para acompanhar, são pessoas muito estimáveis, seguramente. A nomeação oficial, acho, não tenho a certeza, mas acho que saiu em Diário da República esta semana. Exatamente, Segunda-feira ou terça-feira. Portanto, digamos, por muitas qualidades que estas pessoas tenham, é pedir-lhes o impossível. O Tribunal de Contas, ainda por cima, é uma instituição com uma grande credibilidade, tem feito um trabalho extremamente apreciado, tem revelado, aliás, uma tolerância e uma prudência muito notáveis. E, portanto, enfim, creio que o Governo até se teria defendido muito bem se tivesse feito passar por essas instâncias. Estas falhas, professor, são incompetência ou um ato premeditado? Não consigo, se é que é possível. Não consigo fazer um julgamento desse tipo. Eu diria, do meu ponto de vista, são um erro que pode ter um preço caro para o Governo em si, pelo que, digamos, lança justamente permitir colocar perguntas desse tipo. Este tipo de anato pode ter um preço caro para Portugal, porque às vezes tendemos a pensar nestas vendas como qualquer coisa que nos é alheia, mas de facto é nosso, é património nosso, de todos nós contribuintes e não do Governo. Portanto, era melhor que o Governo pensasse nisso mais claramente. Nas condições atuais, professor, na sua opinião, esta privatização deveria ser, pelo menos, eventualmente adiada? Repare, sei que há um debate político, não sei exatamente em que ponto está, mas parece claro que o Governo vai avançar. Posso perceber que o Governo, neste momento, diga que o travar uma privatização teria um efeito sobre o exterior eventualmente negativo. Agora, o problema é a forma como se avança e depois, digamos, colocar perante fatos consumados e dizer, bom, agora não se pode fazer nada. Voltamos à velha história, não se devia ter começado por privatizações sob pressão. Também não sei se a opinião pública não demorou algum tempo a despertar para isto. Talvez por uma razão, enfim, a venda da EDP, apesar de tudo, bom, a EDP, pode-se dizer, não tocava em valores muito importantes. É óbvio que a venda da TAP toca em valores mais sensíveis. Por exemplo, o general Lianos, por exemplo, foi uma das pessoas que se manifestou contra a venda da TAP, chamando a atenção para a ligação à soberania e o interesse estratégico do país. Isso parece ter sido ponderado tudo de uma forma, enfim, digamos, ligeira. Se calhar neste impulso de cumprir, enfim, eu vi recentemente uma declaração de um membro do Governo que já tínhamos cumprido 86% do plano com a Troika, e portanto acaba por se valorizar mais isso de cumprir 86% ou 100% do que ponderar outros aspectos. Como o futuro do país. Pois é assim, digamos, todos nós temos diferentes visões para o futuro do país. Na visão do Governo está esta alteração radical das condições de funcionamento da economia. A questão que se coloca e que cada vez é mais colocada é, sendo tão claro que esta visão não é partilhada para além do Governo pelos setores mais relevantes da sociedade, da opinião pública, se é legítimo avançar. Legítimo de um ponto de vista jurídico, sim, o Governo tem competência para o fazer, eu diria. Agora, se trata de uma atuação politicamente inatacável, já tenho mais dúvidas. Professor, passando aqui para outro tema de análise. Ontem o Ministro das Finanças na Assembleia da República, entre outras coisas, afirmou que, independentemente de Portugal ter condições semelhantes àquelas concedidas à Grécia num dos últimos Eurogrupos, entre aspas, que é mais rentável para Portugal. Portugal poupa mais dinheiro com esta tendência de descida dos juros da dívida soberana portuguesa em todas as maturidades. É assim tão importante? Bem, vamos a ver. Enfim, nós estamos a assistir a um momento em que os juros estão a descer em todos os países. Na própria Grécia, na Espanha, em Portugal. Há um momento de alguma acalmia, ainda bem. Já houve outras alturas em que isto se passou e em que todos pensamos que as coisas estavam bem, depois ficou-se com o mínimo abanão, os mercados voltavam a saltar. Mas neste momento é possível olhar para os juros da dívida soberana nas diferentes maturidades e conseguir perceber se é uma tendência sustentável ou que pode justamente
Não alterar-se ao não mínimo abanão? Acho que, digamos, há muitos fatores imprevisíveis, desde logo, enfim, indiretamente a questão dos Estados Unidos, se resolve ou não a negociação em torno do fiscal cliff. Aparentemente as coisas vão no bom sentido, ainda bem. Depois algumas alterações recentes na União Europeia, caso do acordo conseguido em torno da União Bancária, facilitaram, mas esse acordo, como se sabe, está muito longe de ser o que se esperava que fosse e, sobretudo, em tempo dilui as coisas. Portanto, creio que estamos a passar um período relativamente calmo, mas que tem sido uma constante eu diria, entre duas crises, há uns períodos de acalmia. É certo que desta vez há mais gente otimista. Por exemplo, o presidente Hollande, numa declaração um pouco surpreendente para toda a gente, disse que a crise parece que já passou o pior da crise. Oxalá que ele tenha razão. Agora, em Portugal, o fim da crise já foi anunciado mais que uma vez, não é? Exatamente. Por diferentes personalidades. O que me surpreendeu um pouco na declaração do ministro Vítor Gaspar, e espero que ele tenha, digamos, razão, é que ele quantificou o que Portugal teria ganho e, digamos, dava um valor muito baixo, 10 milhões de euros ou qualquer depois coisa mais 20 assim. ou 30 depois mais 20 ou 30. mais 20, exato. Mas olhando enquanto que esta para- descida dos juros ele também quantificou, se a memória não me falha, que seria qualquer coisa da ordem dos 100. Dos 100 Pois, sendo que a descida dos juros é temporária. Eu também não sei como é que ele chega, ou pode ser temporária, não sei como é que ele chega àquele valor, porque quando o pacote à Grécia foi anunciado, eram anunciadas medidas, eu fui repescar isto, uma descida de 100 pontos de base da taxa de juro cobrada nos empréstimos concedidos bilateralmente, que aparentemente é o que o Sr. Ministro considera, uma extensão em 15 anos das maturidades dos empréstimos e uma redução de 10 pontos total das comissões, bem como uma extensão por 10 anos do prazo para Atenas pagar os juros dos empréstimos. Portanto, para além desta pequena questão das comissões e dos empréstimos bilaterais, há aqui duas outras alterações de prazo que me parecem muito mais relevantes e que facilitariam muito a conta. Portanto, não sei bem como é que o Sr. Ministro fez as contas, espero que ele esteja certo, porque aqui o que nos interessa é que as coisas nos corram o melhor possível, mas há aqui alguma dúvida, pelo menos. Professor, terminou hoje o prazo para o Presidente da República enviar, caso seja essa a decisão, o Orçamento do Estado para o Tribunal Constitucional, para uma fiscalização preventiva. Era isso que o Presidente da República deveria fazer, na sua opinião? Bem, eu suponho que a esta hora, é verdade que ainda falta um bocadinho para aquele Provavelmente já horário não dos ocorrerá. telejornais das estações em sinal aberto, mas suponho que não há nenhum sinal que vá Provavelmente. acontecer. E também já antes era a previsão mais óbvia que o Presidente não a enviaria. Mas pronto, o Sr. Presidente anunciou que estava ainda a refletir sobre o assunto. Sabemos já que, ou não sabemos, mas quase que sabemos que não pedirá a fiscalização preventiva. Resta a dúvida se pede a fiscalização sucessiva ou não. Eu penso que o Sr. Presidente, se tivesse tido a possibilidade de, digamos, acelerar a sua reflexão, neste tempo em que tudo acelera, e como, digamos, não significava nenhuma decisão definitiva, se tivesse enviado para o Tribunal Constitucional em face do grande número de dúvidas que tinha sido levantado. E repare que estas dúvidas foram levantadas não só pela oposição, mas, por exemplo, lendo aquela célebre declaração do deputado do CDS, João Almeida, creio que está ali um bom roteiro para admitir que há inconstitucionalidades. E, portanto, se o Sr. Presidente da República, logo nos primeiros dias, tivesse pedido ao Tribunal Constitucional ajuda, tinha sido possível fazer isto em tempo útil, por forma a evitar a principal dificuldade que daqui podia resultar, que era a não entrada em vigor do orçamento. Bom, com este gasto de tempo já se tornará legítimo o argumento que agora já não é possível porque já há pouco tempo para o fazer. A fiscalização sucessiva, já sabemos, é muito mais complexa, depois acabará provavelmente numa daquelas soluções em que mesmo que o Tribunal considere que é inconstitucional, vai suspender os efeitos porque não quer perturbar a execução orçamental. E também, enfim, eu diria que a pressão que está a ser colocada pelo Tribunal Constitucional, sobre o Tribunal Constitucional, melhor dizendo, pelos dois lados, aliás, da barricada, é insustentável. Ainda há poucos dias vi um economista que dizia que o Tribunal Constitucional tinha desgraçado o país e também, do outro lado, vejo por vezes posições a achar que o Tribunal Constitucional deve atuar de uma forma que representa talvez uma excessiva politização do que se espera do Tribunal. É importante preservar o Tribunal Constitucional com os poderes que tem?
É fundamental, eu diria, é fundamental. E repare, digamos, nós temos Tribunal Constitucional, temos Tribunal Constitucional em Portugal, temos na Espanha, temos na Alemanha, nos Estados Unidos não temos, mas o Supremo Tribunal funciona, digamos, também como uma instância de fiscalização da constitucionalidade. E a Constituição é aquilo que de mais importante nós temos, aquilo que realmente une a sociedade. E, portanto, é bom que alguém assegure esse controle da constitucionalidade. Qual era a alternativa se não houvesse essa fiscalização? Era ser o próprio Parlamento, mas isso era mais complicado ainda, porque aí era a politização total do tema controle da constitucionalidade. E, portanto, esta solução do Tribunal Constitucional não é uma má solução. E o histórico português, enfim, tem sido uma instituição, um instituto importantíssimo, de certa forma, até na consolidação da democracia em Portugal. Absolutamente. Historicamente. E repare que, mesmo do ponto de vista económico, a Constituição de 1976, na sua primeira versão, digamos, era talvez demasiado rígida, e o Tribunal Constitucional foi permitindo, digamos, algum alívio nas normas económicas, que foi um caminho razoável, e, portanto, julgo que tem tido uma atuação prudente, às vezes eu diria até prudente demais, mas, portanto, não é propriamente um perigosíssimo tigre que está ali à espera de qualquer medida do Governo. Professor, o que é que poderá causar efeitos perniciosos mais intensos, mais graves para o país? Um pedido de fiscalização preventiva com um acórdão do Tribunal que detectasse, de facto, problemas de inconstitucionalidade, ou uma fiscalização sucessiva que detecte também algumas normas inconstitucionais e que gere os problemas decorrentes dessa leitura ter sido feita já meses depois do orçamento entrar em vigor? Sabe, é difícil porque envolve tantos aspectos. Repare, é provável que, de facto, se não entrasse em vigor, houvesse alguma agitação nos mercados. E voltamos ao tema mais global, que é de saber se não estamos a deixar os mercados livres demais, se de facto não estamos a permitir que os mercados aniquilem o direito, que é qualquer coisa de grave. E, portanto, digamos, é possível que houvesse alguma reação negativa dos mercados, que, no entanto, seria seguramente uma coisa passageira, sobretudo se a decisão do Tribunal fosse dada em tempo útil. Se vier a haver, e repare, eu não faço futurologia aqui, não sei se o Tribunal se pronunciará de novo pela inconstitucionalidade ou não, até porque a minha impressão é que a inconstitucionalidade a existir neste orçamento não é tão patente como era no orçamento do ano passado. Se o Tribunal Constitucional vier a declarar pela segunda vez a inconstitucionalidade do orçamento, é muito, digamos, fragilizante, quer para o Governo, que apresenta 2 orçamentos, que aparentemente não aprende sequer a primeira chamada de atenção do Tribunal Constitucional, quer para o Presidente da República, que, digamos, fica um pouco em dúvida se seguiu o melhor caminho ou não fazer a fiscalização. Professor, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Aproveito para desejar um Feliz Natal. Também para si e para toda a gente que aqui trabalha e que ajuda a informação em Portugal, que é um valor fundamental. Com a sua ajuda. Muito obrigado, professor. Feliz Natal. A Corporação América considera que